Você já percebeu que muitas vezes a vida parece uma corrida sem pausa? São lutas, adversidades, preocupações com a família, trabalho, saúde, futuro, e no meio desta correria, quase sempre, a nossa tendência é olhar apenas para nós mesmos, para as nossas dores, para as nossas necessidades, para aquilo que está faltando. Mas o salmo que vamos descortinar hoje revela algo surpreendente. Deus promete bênçãos especiais para quem decide olhar para o outro. Olha que mensagem tão contrastante com o que temos ouvido nos nossos dias. Para quem decide cuidar do pobre, do fraco e do necessitado, tem o auxílio de Deus. Hoje, nós vamos mergulhar no Salmo de número 41, um salmo profundo, escrito por Davi, que revela como Deus trata aqueles que tratam os necessitados com misericórdia. E talvez a pergunta que esse salmo faça para nós seja: será que estamos vivendo apenas para sobreviver ou estamos para socorrer alguém? É preciso lembrar que vivemos em uma sociedade completamente egoísta. Os salmos são a galeria espiritual da alma humana diante de Deus. Ali encontramos louvores escritos em momentos de alegria, guerra, paz, sofrimento, arrependimento e esperança. Davi é um dos principais autores e ele não esconde a sua alma diante de Deus. Ele se apresenta sem máscara, sem reservas, sem religiosidade superficial, e no Salmo 41, Davi está vivendo um momento difícil. Ele está doente e está cercado pelos inimigos, está sendo alvo de calúnias e, ainda pior, ele experimenta a dor da traição. Até mesmo alguém que comia à mesa com ele se levantou contra ele. O mesmo afirma. Mas, no meio desta dor, o rei amado começa o salmo lembrando de algo poderoso. Existe uma promessa especial para quem cuida dos necessitados. E repito, isto é um contraste com o que temos ouvido nesta geração. Muitas vezes temos ouvido de pessoas que andam nesta onda da alta performance, e não que não precisemos ter alta performance, mas se a sua alta performance nega a ordem de Jesus para o discipulado, você não pode falar em nome do Evangelho. Nós ouvimos muitas vezes as frases como: não ande com quem é menor do que você, não ande com isso ou com aquilo. No mundo, na vida da igreja, na vida do discipulado, é diferente. Aquela é a comunidade universal de Jesus, a comunidade plural de Jesus, onde todos estão reunidos, aprendendo juntos. É a única comunidade, a única organização, onde o doutor senta e ouve o leigo, onde o corpo edifica a si mesmo. Então, na comunidade de Jesus e na vida do discipulado, é dia após dia, andando e aprendendo pelo caminho. É por isso que essas igrejas, estilo business, estão longe do propósito de Jesus. Escute, querido, qualquer grupo muito bem organizado pode colocar violão, guitarra, bateria e um prédio bonito, mas só aqueles que andam no amor de Jesus. E Jesus diz: nisso conhecereis que sois meus discípulos, quando vós amardes uns aos outros. Estas comunidades que fazem discriminação de público, discriminação de povos e negam pertencimento, no dia do juízo terão que prestar contas com o Senhor.
O verso primeiro começa com uma declaração surpreendente. Bem-aventurado aquele que acode o necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. Salmo 41, versículo 1. A palavra hebraica usada para bem-aventurado é ashreh. Significa feliz, próspero, plenamente abençoado. Mas não é uma felicidade superficial. É a felicidade de quem vive alinhado com o coração de Deus. E Deus declara: feliz é aquele que se preocupa com o pobre. No mundo onde muitos dizem: cuide apenas de você, olhe apenas para você, Deus diz: cuide de quem precisa. Davi revela 5 promessas para aqueles que cuidam dos necessitados. A primeira promessa: Deus o livrará do mal. Quando a adversidade chegar, Deus se lembrará de você. Às vezes, em meio a tantas preocupações, em meio a tantas ocupações, parece que não sobra tempo para o outro. Mas existe essa promessa: Deus cuida de quem cuida do necessitado. Talvez você já tenha ajudado alguém quando mais ninguém ajudou. Talvez você já tenha estendido a mão quando ninguém mais estendeu. Deus diz: eu vi, eu lembro e vou te livrar no dia da angústia. A segunda promessa para quem estende a mão ao necessitado: Deus o guardará. O Senhor preserva a vida daquele que pratica misericórdia. Terceira promessa: Deus o fará feliz na terra. Olha que promessa gloriosa. O que muitos buscam, felicidade, que todos nós buscamos felicidade. E às vezes alguns pensam que vão alcançar a felicidade passando por cima do outro, tomando o marido do outro, da outra, a mulher do outro, negando o direito do outro, sendo completamente abusivo, atropelador. Assim muitos buscam a felicidade, puxando tapetes. Mas o Salmo 41 diz completamente o contrário. A felicidade de Deus é para aqueles que cuidam do próximo. Essa felicidade não significa ausência de problemas, de lutas e de adversidades. Significa uma vida com sentido, propósito e presença de Deus. Mas vem a quarta promessa para aqueles que estendem a mão ao necessitado: Deus não entrega à vontade dos inimigos. Que promessa gloriosa! Nós sabemos que os inimigos desejam muito mal para nós. Os inimigos podem desejar a sua queda, mas Deus não permitirá que a vontade deles prevaleça. A quinta e última promessa desse salmo para aqueles que socorrem o necessitado: Deus o sustentará no leito da enfermidade. Quando muitos se afastam, Deus permanece. Quando muitos abandonam, Deus permanece ao lado daquele que estendeu a mão para quem não tinha auxílio. Isto é evangelho, que contrasta com a sociedade egoísta e a igreja, muitas vezes, tem se deixado levar por isso. A igreja é mãe e mestre, coluna e baluarte da verdade. A igreja é mãe de quem não tem mãe, é pai de quem não tem pai, é amigo de quem não tem amigo, é irmã de quem não tem irmão. Isto é a comunidade, a nova sociedade de Deus, que é gerada em Cristo para a vida eterna. Depois disso, Davi abre o coração. Ele diz que seus inimigos falam mal dele. Eles perguntam quando ele vai morrer, quando ele vai cair. Assim, os inimigos que existem pensam e desejam sobre nós. Mas eu quero dizer que você não nasceu para cumprir a expectativa dos inimigos. Eles visitam Davi
apenas para coletar informações e espalhar maldades. Muitos perguntam às vezes por você não porque querem o seu bem, querem saber sobre você para manter um controle de acesso, um controle territorial, para certificar-se de que você não saiu do lugar que eles te deixaram. Mas a dor maior que Davi sente vem quando ele diz: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. E aqui nós abrimos a visão e contemplamos a punhalada que o Cristo leva, aquele que metia a mão no bocado com ele. Obviamente é uma profecia messiânica falando sobre Judas, mas em nossas vidas, talvez na vida de Davi, fosse o próprio Absalão, o próprio Joabe em determinado momento, mas em nossa vida muitas vezes nós temos esses que metem a mão conosco, muitas vezes se assentam juntos, mas estão dispostos a trair, e isso dói. Este versículo 9 é tão profundo que Jesus o cita no Novo Testamento ao falar de Judas, porque Jesus também experimentou a dor da traição. Por isso, se você foi traído, Cristo entende a sua dor, Cristo entende o seu momento. Davi então faz uma oração simples: Senhor, tem misericórdia de mim, levanta-me. Muitas vezes chegamos a um momento da vida em que sentimos: eu ajudei tanta gente, eu levantei tantas pessoas, mas agora estou sozinho. Talvez alguém que está ouvindo nessa manhã esteja neste lugar, esteja dessa forma, cansado, ferido, sentindo-se completamente abandonado. Mas o Salmo 41 traz esta poderosa promessa: Deus restaura quem viveu para levantar os outros. Aleluia! Glória a Deus por isso. Existe uma recompensa para o seu trabalho. E esta recompensa não murcha. Esta recompensa e a promessa e o pagamento por ela não está na terra. Vamos falar com Deus agora. Ore ao Senhor. Nós oramos ao Senhor por cada pessoa que nesse momento está se sentindo sozinho, desamparado, abandonado. Essa mãe, esse pai, esse velhinho, neste asilo, essa pessoa doente, essa pessoa que era cercada de amigos, mas perdeu o cargo, perdeu a empresa, perdeu família, e hoje ele procura um para conversar e não encontra. Ó Pai das luzes, ó Deus eterno, que dor violenta, que dor desagradável, que dor frustrante é a dor do abandono, da decepção e da solidão. Mas Tu és o socorro bem presente no momento da angústia. Então encontra esse querido discípulo hoje. Dê um abraço de misericórdia e de perdão sobre ele. Restaure a sua sorte. Faça ele entender que o Senhor está com ele. Prepara dia após dia a tua igreja para ser abrigo, para ser ombro, amigo aos povos, luz para as nações, porta de acesso dos gentios à vida de Deus. Ó Senhor Jesus, que o frio cortante da solidão seja afastado dessa pessoa e que o calor da comunhão, o calor da vida dos irmãos, o calor dos discípulos os aqueçam para a glória de Teu santo nome. Cure as feridas do abandono, cure as feridas do esquecimento, cure as feridas da dor e levanta
esta pessoa para a glória do teu santo nome. Você está livre para ir em Deus e vencer. Você tem família, você tem pai, você tem irmão, você tem família espiritual. Você tem Deus como seu auxílio. E saiba, nenhuma benevolência que tu fizeste no reino será esquecida. Deus não deve nada a ninguém e Ele é Deus agradecido. Seja fortalecido por Deus, receba a vida hoje. Sinta o calor, o fogo de Deus derretendo o gelo da depressão. Em nome do Senhor Jesus, derretendo o gelo, a frieza, a morte se afaste de ti. Em nome do Senhor Jesus, nesse leito de hospital, que o Senhor te levante, restaure a tua saúde, restaure a tua sorte. Dentro desse presídio, alguém que já cumpriu, ou alguém que tem um chamado e uma promessa e adquiriu um verdadeiro arrependimento, sinta-se perdoado por Deus. Que a mão de Deus esteja sobre a tua vida, te restaure e te dê paz. Deus abençoe nossas vidas nessa manhã. Se você chegou até aqui, considere curtir. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe um comentário, envie esse salmo para alguém que você sabe que está se sentindo abandonado e sozinho. Deus abençoe Brasília, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe as nações. Por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, amém, amém.